Então, senhoras e senhores senadores, senadoras, você que nos ouve pela Rádio Senado, pelas redes sociais, a vitória final sobre a crise econômica e de confiança dos últimos anos, tristemente experimentada por nós brasileiros, deve incluir estratégias de valorização das micro e pequenas empresas. A defesa do micro e pequeno empresário é de nosso interesse comum, por razões as mais diversas, tanto econômicas quanto sociais. Por isso, senhoras e senhores senadores e senadoras, tendemos a apoiar no Senado Federal todo fomento sensato e bem urdido em defesa do micro e do pequeno empresário que laboram diariamente em favor do interesse público e da riqueza da sociedade. Nesta Casa de Leis, apoiamos o refis para as micro e pequenas empresas. Apoiamos a garantia de desoneração, especialmente voltada à micro e pequena empresa, iniciativa consubstanciada no projeto de lei da Câmara número 164 de 2017, que institui o Programa Especial de Regularização Tributária das Micro e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional. Defendemos o PLC em causa porque seu conteúdo normativo assegura o parcelamento de recolhimentos atrasados dos débitos tributários apurados no Simples Nacional. Na verdade, é o refis das micro e pequenas empresas. Lamentavelmente, foi vetada esta relevante garantia a todos os que, no salão de beleza, na singela assistência técnica, no pequeno boteco ou na simplória oficina mecânica, necessitam da compreensão dos governantes, até porque, no presente, não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém vencer os tantos desafios da longa crise pela qual passamos. Em face, na minha opinião, deste equivocado veto presidencial, senhoras e senhores senadores, acreditamos ser o nosso papel derrubá-lo, sempre nos marcos do Estado de Direito e do sentido maior do sistema de freios e contrapesos que conforma as instituições nas modernas democracias. E iremos inviabilizar o veto presidencial ao refis das micro e pequenas empresas, porque acreditamos na equidade e na justiça distributiva como princípios basilares da República. Se buscamos construir um país honesto e igualitário, convertido em uma vibrante sociedade de classe média, não podemos olvidar que, do total de trabalhadores com carteira assinada, as micro e pequenas empresas representam nada menos, ou representavam, melhor, nada menos que 54% em 2015, ou seja, empregavam 16,9 milhões de indivíduos, segundo números do SEBRAE. Esta robusta proporção já foi menor, de 51% em 2010. Em 2015, como eu já falei, chegando a 54%, mostrando, então, o crescimento da micro e pequena empresa no Brasil. No período em análise, portanto, os empregos formais criados por micro e pequenas empresas aumentaram em 15% contra uma expansão de 4,3% das oportunidades oferecidas por empresas médias e grandes. Estes dados falam por si e demonstram com muita clareza que todos os setores econômicos interessam ao Estado brasileiro e que os micro e pequenos empresários merecem nosso especial reconhecimento pelo bem que causam à sociedade ao gerarem empregos de qualidade e totalmente legais, na medida em que o setor, em regra, assina a carteira de trabalho
de seus contratados. Com medidas protetivas e tão importantes no setor da economia, fomentaremos no Senado da República a própria sociedade brasileira, que conta com a dinâmica das micro e pequenas empresas para garantir a dignidade assegurada pelos pães sobre nossas mesas e pelo trabalho que realizamos. Trabalho tanto que nos fortalece como indivíduos, enobrecendo o nosso destino e garantindo o nosso bem-estar no presente e no futuro. Tenho trabalhado no incentivo a essas empresas para que o alcance desse bem-estar seja o mais breve possível. Este ano, destinei da minha emenda de bancada 100 milhões para a implantação, desenvolvimento, projetos de polos industriais na região metropolitana do Rio de Janeiro. Desse valor, foram empenhados recentemente 25 milhões, o que eu gostaria que fosse destinado à cidade de São Gonçalo. Inclusive, quero aqui agradecer ao governo federal pelo empenho desse valor de 25 milhões para que eu possa, então, atuar nesse trabalho de implantação, desenvolvimento, projetos de polos industriais nas cidades do Rio de Janeiro. Essa foi a intenção da emenda de 100 milhões. Como nós estamos passando por dificuldades, o que é sabido, então o corte atingiu a emenda e eu tive empenhada 25 milhões das emendas, sendo pedido do governo federal que eu aplicasse esse recurso na região metropolitana do Rio de Janeiro. E por isso, então, eu escolhi a cidade de São Gonçalo, uma cidade grande, mais de 1 milhão de habitantes, mas uma cidade pobre, uma cidade praticamente dormitório, que perdeu muito da sua capacidade industrial.